É um sonho cheio de desafios. Um dos grandes desafios que nos colocamos a nós próprios é a transladação e o restauro desta obra intitulada A Sagrada Casa dos Majaia. A obra é dedicada à família Majaia, que detinha o controle do território entre Matalana e Zimpeto. Portanto, esta era a família que reinava desde a aldeia onde nasceu Malangatana até o local onde hoje se encontra a obra. A Sagrada Casa dos Majaias, ou a escultura da Mabor, foi inaugurada em 1989. Inicialmente estava prevista uma peça muito mais pequena do que se encontra hoje instalada. A cada dia Malangatana ia reinventando e recriando, de tal modo que a construção daquela peça levou quase 3 anos, com alterações e com acréscimos. Foi construída ao longo de muitos meses, a partir de um primeiro estudo e da produção de uma estrutura para sustentar, ganhando forma, incorporando peças pré-existentes e peças desenhadas pelo artista sobre chapas de metal. A obra foi-se completando e agigantando com as figuras e outros elementos que lhe foram acrescentados. É preciso fazer-se um trabalho de interventivo no sentido de estancar os níveis de corrosão que ela já atingiu, de fazer um restauro geral e tentar encontrar um novo local, daí uma outra visibilidade e maior uso da peça, quer por jovens estudantes e por amantes da arte. Com o encerramento da Mabor, a obra tornou-se de difícil acesso. Cercada por mato e sem qualquer manutenção há anos, está pouco valorizada, corre riscos de ser vandalizada, está esquecida. Andrina mamana, Andrina tatana, Andrina malume, Nessarani gugo. Andrina mamana, Andrina tatana. Malangatana Valentinguenha, criador desta obra singular, nasceu a 6 de junho de 1936 em Matalana, na zona rural da província de Maputo, Moçambique. Muito jovem, rumou a então Lourenço Marques e mais tarde fixou-se no bairro do Aeroporto, na Rua de Camões, onde ainda hoje é preservado o seu ateliê. A sua longa carreira artística, iniciada no final dos anos 50, só foi interrompida com a sua morte, em 2011. Desde muito cedo, a sua obra despertou a atenção dos apreciadores de arte a nível nacional e internacional. Hoje é um dos maiores pintores africanos. Malangatana veio a Portugal para inaugurar uma exposição de 16 telas na Galeria da Câmara Municipal da Amadora. Algumas estão avaliadas em 15 mil contos. São obras-primas, os tons mais conhecidos de Moçambique. Um pintor alegre que reflete dramas. Homem de talentos múltiplos, conhecido principalmente pela sua pintura e pelos seus desenhos, recorreu também a outras linguagens: a aguarela, a gravura, a tapeçaria, o bordado, a cerâmica e a escultura. A sua personalidade marcante não deixava os outros indiferentes. Talvez por isso tenha feito muitas e grandes amizades que cultivou pela vida fora com todo o tipo de pessoas. De grandes amizades, de ligações de toda a vida. Ele estava com toda a gente mesmo. Conheci o Malangatana no princípio de 1967. Foi uma relação, portanto, muito longa. E ele era uma pessoa extremamente amável e uma pessoa que convidava a uma intimidade em termos de troca de ideias, em termos de troca, de discussão de tudo, das relações que ele tinha com as outras pessoas. Transbordava de emoção. Era uma pessoa
extraordinária, que tinha uma imaginação absolutamente fantástica e um amor por tudo o que era natureza, crianças, mulheres. Preparou-nos muito para a gente ver o mundo de vistas largas, abraçar o mundo como humanos. E esta natureza humana não se insere só na questão do humano-homem, insere-se também naquilo que é o seu habitat, o seu meio ambiente. Se a gente não cuida desses dois elementos, simplesmente perdemos a nossa identidade. A imensa curiosidade de Malangatana levou a fazer estudos de várias natureza, particularmente estudos das plantas e em especial das plantas medicinais. Portanto, isto fez parte da grande influência da definição do local até da criação do próprio Centro Cultural de Matalana. Sensível à necessidade de formação de novas gerações, Malangatana desenvolveu um importante trabalho de exploração vocacional com o público infantil, com o qual tinha uma afinidade especial. Ele vem para Lourenço Marques, menino Antonico, diga. Ainda hoje, para ele, Malangatana sempre foi aquele segundo pai que ele teve, e pai, amigo, etc. E quando nós chegamos próximo da independência, ele começa a dedicar uma atividade em exclusivo todos os domingos a crianças, não só do bairro do aeroporto, mas a partir do bairro do aeroporto, a todas as crianças que quisessem passar com ele praticamente amanhã de domingo até a hora do almoço e às vezes até muito mais, numa atividade que mais tarde se designou de escolinha Vamos Brincar. Mas o Malangatana era um pedagogo, era um homem muito completo, ele era um homem muito versátil, muito transversal a si próprio. Era um homem que sabia contar histórias da tradição e gostava de as contar com alegria, com afeto, com muita sensibilidade, e fazia isto de uma forma muito didática, muito espontânea, e a partir daqui ele criava um ambiente de comunicação, de professor, de mestre que ensinava, e ensinava com o espírito não de um saber para o currículo, mas um saber para a vida. A Unicef convidava sistematicamente para workshop com crianças, portanto podia-se pensar que um homem daquela dimensão não tinha tempo para lidar com crianças. Isso mostra a afetividade, a doçura que ele tinha para mesmo com as crianças. Ele tinha uma afinidade muito grande com as crianças, sabia muito bem lidar com elas. Aliás, isto começa por nós. Ele brincava connosco desde que éramos miúdos. As várias dimensões da mulher foram intensamente vividas, esteticamente exaltadas e artisticamente reinterpretadas ao longo do extenso percurso criativo de Malangatana. Observando atentamente a sua obra, é fácil perceber o nível raro a que o artista chegou na representação do feminino, elevando-o para além dos lugares comuns do objeto de desejo, de amante ou de mãe, desafiando os apreciadores de arte a pensar criticamente o papel da mulher nas nossas sociedades. A mulher que vai ao espelho e não vê a sua cara. Na calada da noite, Sabina é surpreendida na sua esteira. A vida e a obra de Malangatana tiveram um grande impacto na vida cultural de Moçambique, não só do ponto de vista artístico, como também do ponto de vista das causas e dos ativismos que abraçou. A sua influência nas gerações que imediatamente se lhe seguiram parece ter sido decisiva na formação daquela que viria a ser a inteligência moçambicana no pós-independência. Mussaji Jeixande correu o mundo enquanto diplomata. Foi o primeiro embaixador de Moçambique nos Estados Unidos. É hoje um dos maiores colecionadores moçambicanos de arte. Nos finais da década de 60, Malangatana já era uma grande referência na cidade de Lourenço Marques. Eu saí do Xaxai para vir para Lourenço Marques exatamente para
terminar o ensino secundário para fazer direito. Malangatana não é apenas o pintor, o ceramista, mas também um homem de letras, de teatro, da dança, efetivamente muito eclético, né? E isto, para nós que na altura, estudantes, era muito interessante. Então conhecer um homem, um intelectual, foi de facto gratificante. E ao longo da história fomos conhecendo a vida dele, o papel político que ele jogou, a sua prisão, que foi marcante. Uma das primeiras memórias que eu tenho, já não me lembro quantos anos é que eu tinha, é de estarmos em casa à noite e irromperem lá por dentro uma série de senhores de gravata, de noite, numa casa, na nossa casa não havia eletricidade ainda, portanto, aquilo para uma criança, com as luzes dos candeeiros e as sombras que os candeeiros causam nas paredes, é muito complicado, mas isso ficou-me gravado para o resto da minha vida. Entrarem para lá uns senhores, ou baterem à porta, e antes de se abrir a porta, nós acabámos por acordar, ouvimos a minha mãe a chorar, e o meu pai, a única coisa que estava a fazer em silêncio era vestir-se. Vestiu-se completo, com uma camisa, gravata e tudo. Antes de abrir a porta, vestiu-se. Depois entraram para lá aqueles indivíduos a mexer nas prateleiras das estantes. Tínhamos lá uma estante que me parecia enorme, mas até afinal não era tão grande como isso, cheia de livros, alguns dos quais tinham que ficar para trás porque não podiam ser vistos, a remixicar naquilo. Depois, com o barulho da minha mãe a gritar, a chorar, começaram a aparecer alguns vizinhos e estes senhores levaram o meu pai. Deixei-lhe o ver durante muitos meses, quer dizer, ia vê-lo à cadeia. E, portanto, essa ideia da clandestinidade, do segredo, tenho desde essa altura. E nós, pronto, ouvíamos emissoras de rádio por ele, baixinho, de janelas fechadas, depois iam algumas pessoas lá à casa ver, ouvir também. Olhando para os quadros, aliás, eu sempre digo que a maior parte das pinturas do Malangatana são pinturas do museu, e eu decidi ficar com este porque me sugere que isto tenha sido um memorial ao massacre efetuado em Manica. A gente olha para o quadro, metade de 73, claramente a gente vê os rostos completamente desfeitos, são cadáveres. Também Filimon Meigos, artista, escritor e atual diretor do Instituto Superior de Artes e Cultura, teve em Malangatana uma importante referência. Eu conheci o Malangatana em 1972, quando ele estava a fazer aquele mural na beira. O vovô Espangara está zangado, era um miúdo. E vi Malangatana e o Chicane empoleirados a fazerem aquelas coisas. E pronto, mais tarde vinha saber que aquilo, quem era o Malangatana e quem era o Chicane. Pronto, fiquei amigo do Malangatana e do Chicane. E é interessante porque o tema, o próprio título, Vovô Espangara está zangado, é pronúncio, digamos, de uma zanga generalizada. Aquilo funcionou como uma metonímia, uma metáfora da revolta dos moçambicanos. Pronto, era gente de esquerda, digamos assim, que estava interessada em exercitar e ensinar a arte na beira. E o Malangatana trabalhou nisso. O nascimento do momento moçambicano também começa com as artes. Ela começa com Noemi de Souza, com Craveirinha, e estão intrinsecamente associados a esta grande personalidade que é Malangatana. É porque Malangatana vai dar uma visibilidade a Moçambique, vai tirar Moçambique da sua opacidade, vai fazê-la viver, primeiro com a sua produção literária, mas sobretudo com a pintura, que me parece que é o ponto de partida da afirmação daquilo que é o momento moçambicano, no qual vão gravitar, afinal de contas, todas as produções, quer literárias, quer artísticas, vamos chamar assim, daquilo que é o momento moçambicano, desde a década de 50 até hoje. Centro Cultural de Matalana, obra maior do legado de Malangatana.
Este campus, composto de diversos espaços, revela bem a preocupação do criador com a dinamização das artes em Moçambique. Logo à chegada, somos recebidos por uma peça original da sua autoria. Esta peça é um veículo alegórico da autoria de Malangatana. Foi concebido para circular durante a Expo 98 em Lisboa. Fazia parte de um conjunto de 3 veículos alegóricos encomendados ao artista para essa grande exposição, e este é o único que retornou a Moçambique. Os edifícios foram construídos à base de apoio de muitas fontes, resultado de atividades culturais que foram realizadas aqui no passado e, sobretudo, em meados dos anos 60. E uma das maiores atividades de então foi quando o governador-geral de Moçambique, na altura, era o Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, em que se realizou uma exposição de arte e artesanato, atividades de música, canto e dança. Um dos equipamentos-chave do Centro Cultural de Matalana é o anfiteatro. Tem a capacidade de 800 pessoas e em Moçambique é o único anfiteatro edificado no meio rural. Aqui foram realizados concertos no âmbito do Festival Internacional de Música Clássica de Maputo, cujo circuito incluía os melhores equipamentos culturais da capital moçambicana. Realizaram-se também alguns espetáculos do Umoja CFC. Aqui no edifício principal, que é o centro de formação, funciona também uma biblioteca, que também é uma das poucas, ou se não a única biblioteca neste momento na zona rural em Moçambique. Possui mais de 2.000 títulos oferecidos por doadores nacionais e internacionais. A biblioteca apoia num raio de 4 km 3 escolas primárias e uma escola secundária, e para nós a população estudantil é o alvo principal para esta biblioteca. Numa certa fase, Malangatana resolveu aventurar-se por mais um novo suporte para o seu trabalho e escolheu a pedra de mármore como suporte. Trabalho com lápis de cera sobre mármore e com algum bordado no recorte de baixo relevo no mármore, e só na segunda parte, ainda no primeiro ano dessa experimentação, é que ele se aventurou a trabalhar o mármore puro com o apoio do Fermino, que é um técnico de lapidação de mármore. Esta pedra particular tem um trabalho misto que incorpora também a lapidação do mármore. O elemento principal na entrada é o Mudé de Helene, que é um monstro que atormentava as crianças, utilizado para impedir que elas se aventurassem pela noite fora sem conhecimento ou controle dos pais. O Mudé de Helene é uma figura mitológica. Junto ao Mudé de Helene, um rondável que é composto por 32 quartos para albergar quem quer vir passar uma temporada a Matalana, artistas e não só. No tocante ao ambiente, uma das preocupações que este centro teve desde o início foi a escassez de água, e tentamos a todo custo evitar a dependência de água fornecida por terceiros, fazendo 2 furos, um diretamente adstrito ao posto de saúde e outro ao centro no seu todo. Aquilo que eu tenho a dizer sobre no Malangatana é sobretudo o seu conhecimento da cultura moçambicana, o seu conhecimento e o seu interesse. Quando me lembro dele, lembro-me sempre daquilo que ele fez por nós, neste caso específico por mim, no sentido de fazer de mim uma pessoa com o máximo de bagagem cultural possível. E isso foi transversal a todos nós. E é engraçado que até é engraçado e não, porque conhecendo-o bem faz todo o sentido. Para não se ficar com a ideia de que
bagagem cultural era apenas ter as aulas de balé e piano. Não, nas férias e nos fins de semana nós íamos para casa das nossas avós, que até viviam na mesma aldeia, viver como elas viviam. Porque ele entendia e bem que uma pessoa tem que ter um contacto e um respeito e um amor pelas suas raízes e ao mesmo tempo abrir-se ao mundo. Enquanto filho dele, a memória que eu tenho é de um pai, muitas vezes confunde-se de um pai e de um mentor, que transmitiu tudo o que ele sabia da sua vivência e abriu a mente a nós, a mim e a todos nós, de que o mundo é para ser visto de várias maneiras, o mundo é para ser procurado, e o mundo não vem cair a nós, mas nós temos que procurar o mundo, e que a vida não faz sentido sem a gente conhecer as nossas raízes. O mundo entrava-nos pela casa dentro, sem dúvida nenhuma. Ele permitiu-me ver e conhecer o mundo a partir de dentro de casa, pelas inúmeras presenças de nacionais e estrangeiros no seu ateliê cotidianamente, e fazer uma viagem intemporal no mundo artístico sem sequer ter que estudar a arte. Essa história do filme Deixa-me ao menos subir as palmeiras, eu agora já não me lembro dos pormenores, mas eu lembro-me de nós, os três e mais outras crianças, já nem me lembro muito bem quem eram, éramos pequenos, 10, 9 anos, e termos que participar como figurantes num filme que sabíamos, tínhamos a noção de que era meio clandestino. Eu lembro-me de nós irmos, acho que foi um sábado à tarde, tivemos que ir com umas roupas assim meio rasgadas e sujas, para um sítio que acho que foi na Costa de Sol, não me lembro bem, perto da praia, para fazer umas filmagens desse filme. Agora, eu francamente já não me lembro do desenlace final, mas tenho a noção de que aquilo não correu muito bem porque foi proibido. Malangatana, um legado. E uma memória que se vai fragmentando e descurando, tal como acontece com a Sagrada Casa dos Mabzaias. Na sua obra ele conseguiu resgatar vários elementos da expressão cultural do seu povo. Daí a importância que existe em trazer esta escultura à atenção de muitos, para que seja uma maneira das pessoas tomarem conhecimento da sua própria identidade. A transladação e o restauro desta obra, do ponto de vista do grupo das pessoas que se dedica à preservação da memória de Malangatana, será um passo importante na valorização da obra do artista, ou seja, para tornar a obra de Malangatana mais presente no cotidiano do cidadão comum. Oficialmente abrir as celebrações do mês de junho, que vão ser consagradas a Malangatana, que faria hoje 81 anos. Ele era um sôfrego em tudo que fazia. Não é só pelo facto de ser Malangatana, que é uma figura conhecida no mundo, mas é quase um símbolo de representação de um homem respeitado, inclusive doutor honoris causa, de um homem simples, de um homem humilde, e um homem que representa o homem moçambicano no seu ser. Eu acho que o que o torna tão diferente, tão forte, é isso. Ele estava sempre muito atento, sempre muito capaz de ver e muito pouco de julgar os outros. Ele não julgava as outras pessoas. Existe também um esforço e uma tentativa de trazer para a cidade de Maputo a escultura que Malangatana fez, que encontra-se em Benfica. Estamos em diálogo e em discussões com o município de Maputo para ver se isso pode se concretizar. E o que pensarão os Mabzaias que habitam esta casa há tantos anos? É isso que hoje nos faz falta, é essa relação quente com o Malangatana. Boya mozandiwa, boya
Nessa nibugo, boya murandiwa, nessa nibugo, dum 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 dum